Oi, tudo bem? E aqui estou eu novamente, Inga, uma russa de Sibéria que agora vive na Amazônia. Fico feliz ver vocês no meu canal. Muito obrigada por se inscreverem e assistirem meus vídeos. Na semana passada, lancei um vídeo sobre nossa viagem de carro pelo todo o Brasil, de São Paulo até Amazonas. Compartilhei minhas impressões e também perguntei a vocês se estiveram interessados em ver a comparação entre viagem pela Rússia e pelo Brasil. Algumas pessoas disseram que sim. Também vi que em outros vídeos pediram para mim falar mais sobre a vida na Rússia. Por isso, hoje quero dedicar o vídeo a comparar viagens pela Rússia e pelo Brasil. Não vou dizer qual o melhor, qual o pior, onde gostei mais e aonde não. Apenas quero compartilhar com vocês minha experiência e observação. Nasci na cidade mais oriental na Rússia, Krasnoyarsk. Está exatamente no centro da Rússia. Até a borda oriental do país são cerca de 4.500 quilômetros e até a borda ocidental são cerca de 5.000 quilômetros. Quando eu era pequena, meus pais viajaram conosco. No verão, tentávamos ir aos lagos ao sul da minha cidade, onde poderíamos nadar e tomar sol. Porque no verão na Sibéria também fica quente. Mas quando eu tinha 12 anos, fizemos nossa primeira grande viagem. Fomos a toda a família de carro para o Mar Negro. Tenho 2 irmãos, então meus pais e nós tranquilamente lotamos nosso carro e partimos. Como queríamos parar em Moscou no caminho, até o nosso destino final era 5.600 quilômetros. Foi a minha primeira viagem ao mar. Claro, fomos no verão, para poder nadar no mar. Porque apesar de o clima perto do Mar Negro ser mais quente do que na Sibéria, lá também, o inverno é o frio. No verão seguinte, decidimos que gostávamos de viajar. Então, novamente, toda a família partiu de carro para São Petersburgo, a capital cultural da Rússia. Em ambas as viagens, não tínhamos o objetivo de chegar ao destino o mais rápido possível. Parávamos em várias cidades, não apenas para passar a noite, mas também para passear e conhecer as atrações locais. Por isso, cada uma de nossas viagens levava cerca de um mês ida e volta. Depois dessas 2 grandes viagens, tive outras viagens menores. Fomos algumas vezes de carro até Cazaquistão. Também fui para a Mongólia de carro. Às vezes também havia viagens menos grandiosas pela própria Sibéria. Não só no verão, mas também no inverno. Quero lembrar que na minha cidade, no inverno, a temperatura pode cair até -40. Lá fora da cidade pode ser menos. Portanto, quando meu marido Willi teve a ideia de ir de carro de outro ponto ao Brasil, aceitei essa ideia facilmente e estava totalmente a favor. Porque só tenho boas lembranças de nossas viagens de carro na infância. Mas neste vídeo, principalmente, quero comparar minhas viagens pela Rússia e pelo Brasil. Não vou falar sobre a qualidade das estradas, porque tanto no Brasil quanto na Rússia, as estradas diferentes. Algumas são melhores, outras são piores. Quando as diferenças entre estradas no Brasil e na Rússia, há algumas nuances a serem consideradas. Na Rússia, há poucas estradas com pedágios entre cidades, apenas 6 na total. Todas essas estradas estão localizadas perto de Moscou e seguem em direção às cidades vizinhas. No Brasil, por outro lado, há muitas estradas com pedágios. Praticamente
para qualquer lugar você vá, pode encontrar pedágios. Claro, quando mais longe estávamos de São Paulo, menos encontrávamos pedágios. Mas ainda assim, eles existem e até os indígenas cobram pedágio aqui. Um fato interessante que eu descobri sobre as estradas com pedágio na Rússia é que algumas trecas preço pode variar dependendo do dia da semana. No Brasil, nunca encontrei algo assim. Na Sibéria, especialmente, as estradas são distantes das cidades. Você pode dirigir centenas de quilômetros sem encontrar um único vilarejo. Às vezes, há indicações de que há uma vila ou cidade à direita ou à esquerda, mas você precisa se desviar para chegar lá. No Brasil, há muito mais aglomerados urbanos e as estradas geralmente passam por eles, o que significa que você precisa reduzir a velocidade. Na parte europeia da Rússia, também pode encontrar aglomeradas urbanas, mas eles são menos comuns. Quanto às obras rodoviárias, lembre-me que sempre isso foi parte que eu gostava menos, tanto na Rússia quanto no Brasil. Mas acho que na Rússia, muito mais trecos em obras. É ótimo que tentam melhorar as estradas, mas é sempre decepcionante que isso afete o tempo de viagem. Uma coisa que me lembra das minhas longas viagens quando eu era adolescente é que na Rússia você precisa ficar preparado, que em algum lugar da estrada um policial possa querer multar você. Às vezes, por não respeitar um sinal na estrada indicado obras e limite de velocidade, que fique claro, você precisa respeitá-lo até ver o sinal de fim da obra. E geralmente é perto de sinal de fim da obra que uma viatura policial fica esperando para parar. Quem estivesse dirigia mais rápido do que deveria. E isso pode ser não apenas 1 ou 2 quilômetros, até 40 quilômetros. Um detalhe importante: às vezes a obra da estrada já terminou, mas o sinal está lá. Talvez algo tenha mudado ao dos longos anos e isso não aconteça mais, quero acreditar. Mas eu me lembro bem, quando estávamos dirigindo em nova estrada com velocidade de tartaruga, só porque ouvia um sinal. Em toda a viagem aqui no Brasil, encontramos vários postos policiais pelo caminho. Apenas isso, só um estava parando carros. E durante todo o tempo que eu estou aqui no Brasil, nenhuma vez fomos parados nem na estrada nem na cidade. Isso me surpreende muito, porque desde a infância lembre-me deste sentimento de medo, ser parado pela polícia e obrigado a pagar uma multa em algum lugar. E mesmo agora, estando aqui no Brasil, mas quando eu vejo um policial, meu coração para por um segundo. Também fiquei muito surpresa no Brasil ver que se houver um radar, haverá sempre um aviso antes dele, indicado que haverá um radar daqui a 200 metros e depois o próprio radar. Na Rússia parece ser um pouco mais simples. Pode haver um aviso de radar, mas ninguém sabe onde ele estará. Também costumávamos encontrar radares escondidos anteriormente. E depois de 500 metros, um policial esperando como um infrator de velocidade. No Brasil, fiquei muito feliz em descobrir que a cada posto de gasolina na estrada tenha banheiros limpos. E além disso, há locais para os usuários da estrada onde há banheiros, salas de amamentação, Wi-Fi, água potável e serviços de emergência.
E tudo isso absolutamente de graça. Na Rússia é um pouco diferente. Nos postos mais caros e melhores, você pode encontrar banheiros aquecidos. Mas na maioria das vezes, as paradas de ônibus são em locais com banheiros externos. Às vezes, é melhor optar por arbustos do que usar um banheiro assim, porque eles não são limpos com muita frequência. E não importa se é inverno ou não, simplesmente não é escolha. Sim, aliás, nunca encontrei um banheiro em ônibus intermunicipal na Rússia. Sempre precisa usar banheiro na rua. Então, para mim, foi um choque em relação ao Brasil. É bem mais confortável ter banheiro dentro de ônibus. Quando viajávamos com família, economizávamos em comida. Então, levávamos uma caixa de pepino e tomate da Sibéria em viagem e comprávamos ao longo caminho o pão. Também comprávamos iogurtes e comíamos com pãozinhos. Quando ficávamos mais velhos, paramos em cidades maiores para almoçar. E no carro tentávamos lanchar com sanduíches feitos em casa. De alguma forma, você não confia em lanchonetes que vendem salgados em algum lugar dentro da floresta. Acho que uma das grandes diferenças viajar entre a Rússia e o Brasil é a possibilidade de viajar de trem na Rússia. Infelizmente, nunca viajei grandes distâncias de trem, no máximo 20 horas. Mas se uma pessoa tem que escolher viajar de ônibus ou de trem, muitas vezes escolhem noite de trem, onde podem dormir em uma cama e ferver água para chá e em trens modernos até encontrar um chuveiro. Provavelmente, devido à existência de trem na Rússia, a viagem de ônibus não são tão populares e não são tão modernizados. Mas tenho o sonho de atravessar toda a Rússia com meu marido, porque há um certo romantismo nisso. Ler livros, assistir filmes, conversar com pessoas que se tornaram seus vizinhos ocidentais. Para atravessar toda a Rússia, da oeste a leste, levaria exatamente uma semana. Talvez um dia decidamos por uma viagem tão grande. Na verdade, muitas optam por viajar de avião, porque é muito mais rápido e na maioria das vezes, praticamente o preço é o mesmo do que o trem. Além disso, na Rússia sempre é possível encontrar algumas passagens em desconto ou promoções, talvez com restrições de bagagem ou assentos não muito confortáveis, mas muito mais rápido e às vezes mais barato. Mas os preços para alguns lugares mais distantes, como no Brasil, são muito caros. Assim como aqui, comprar uma passagem até a Amazônia vai ter o mesmo preço ou até mais caro do que voar para a Europa. Na Rússia também acontece isso. Às vezes, de Moscou é mais barato voar para a Turquia do que para Irkutsk, isso ainda mais longe da Sibéria. Assim, como em qualquer lugar, todos amam viajar. Eu também. Ver novos lugares, conhecer novas pessoas e cada um escolhe um tipo de férias mais conveniente e confortável para si. Muito obrigada a assistir o vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, ficarei feliz em responder. Quero lembrar que nos meus vídeos apenas compartilhando minha opinião e experiência. Não sou especialista, sou um entusiasta. Na verdade, queria agradecer a todos que se inscrevam e dão o like. Vocês me inspiram muito. Até os próximos dos vídeos do meu canal sobre a vida no Brasil através dos olhos de uma siberiana. Tchau, tchau!